Os irmãos que costumam acompanhar de casa, né? Daqui a pouco eles começam entrando ali. E a nós que aqui estamos, sejamos todos bem-vindos na casa do Senhor. Amém. Nós vamos dar início à nossa reflexão, né, de hoje. Vamos começar orando ao nosso Deus, pedindo sabedoria, discernimento, para que possamos compreender a palavra do Senhor nesse tempo de reflexão. Vou pedir ao diácono Roberto que nos dirija ao Senhor, dando início à nossa comunhão. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui na igreja, Pai, para te louvar, te agradecer o teu santo nome e aprender mais um pouco da tua palavra, Pai. Deus bondoso, misericordioso, também te peço pelo pastor que está aí à frente, dirigindo, Senhor Jesus, e trazendo os estudos dessa noite para que nós possamos, Senhor Jesus, entender e colocar em prática, Pai. Deus bondoso, misericordioso, continue conosco, continue nos abençoando, nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Amém. O culto a Deus foi instituído por Ele mesmo e revelado na palavra, né? Então, a nossa confissão de fé, o tema hoje, nos propõe uma reflexão sobre o culto. A gente pode pensar, né? Poxa, mas o que se tem a dizer sobre o culto, já que todos nós sabemos com clareza o que é o culto, né? Então, o culto a Deus como um momento de reunião do corpo de Cristo, oração, adoração, né? Dia de Santa Ceia, a gente pode dizer, né? Estudo da palavra, ouvir a pregação, sentir a presença de Deus, além da presença individual no coração de cada um, porque é por meio da fé, mas também a presença no sentido coletivo, quando o corpo de Cristo se reúne, tá? Então, basicamente, nós sabemos o que é o culto, né? Porém, para provocar a reflexão de vocês, eu coloquei no grupo hoje um vídeo, de alguma forma, dizendo: será que nós sabemos tudo sobre o culto? E a gente nunca, por saber o que é o culto e por crer em Deus, sabendo, né, no que consiste um culto, será que a gente corre o risco de algum dia perverter o culto, né? Eu mandei mais de centenas, que eu trabalho com esse tema já há muitos anos. Eu mandei um pequeno vídeo no grupo para estimular a reflexão de vocês. E pasmem, aquilo supostamente é uma igreja evangélica, né? Então a gente vai fazer hoje uma reflexão, e a proposta da nossa confissão sobre esse assunto é o culto religioso e o culto no domingo, né? Dando a ênfase aí ao dia específico de domingo, porque o domingo celebra na tradição cristã a ressurreição de Cristo. Então, biblicamente, lá desde o Gênesis, quando Deus instituiu o dia sagrado, aquele dia foi chamado o sétimo dia, foi chamado de o dia de descanso do Senhor. Gênesis 1, Gênesis 2, quando trabalha o tema da criação, Deus trabalhou 6 dias e no sétimo dia, é uma linguagem figurada, né? No sétimo dia, Deus descansou, diz o texto. Então, aquele sétimo dia foi instituído para o louvor do Senhor, ou seja, o ser humano reconhecer que tudo vem das mãos de Deus e no sétimo dia não se faz nada. Desse ciclo semanal, nasceria mais tarde a lei também, Denilson, de no sétimo ano não plantar. Nós já trabalhamos esse tema aqui em outra ocasião, né? Não plantar no sétimo ano por várias razões, mas a principal delas para dizer o seguinte: olha, a terra não é de vocês, eu permito que vocês tirem dela o sustento para vocês, mas a terra pertence a Deus que a criou, né? E naquele ano que não se plantava, além de dar um descanso para a terra, o povo judeu reconhecia que a terra pertencia a Deus e, sobretudo, aquilo que nascia naturalmente. O Milton é do Paraná, certamente conviveu com agricultura familiar, né, ou pelo menos da região. Até quantos anos você ficou no Paraná? Eu vim para cá com 11 anos. Então deu tempo de ver plantação no Paraná. Trabalhei na roça. Trabalhou na roça. Então você sabe que mesmo não plantando, de um ano para o outro, vai nascer naturalmente, porque o passarinho deixa cair ali algum tipo de, né? Então naturalmente pode nascer algum tipo de plantação comestível naquela terra que ficou um ano sem ser plantada, sem ser ali trabalhada para o plantio. Então aquilo que nascia naturalmente deveria ser reservado para os pobres, os estrangeiros, viúvas, órfãos e por aí vai. Ou seja, então Deus também aí deixando na própria Escritura
mensagens para como deve ser o nosso cuidado com a criação de Deus. Sobre o culto, eu acho que a gente precisa, até acho que a gente não vai conseguir terminar hoje, porque é um tema bastante amplo, como a gente pensa, pode parecer que não, mas é um tema bastante amplo, tá? Então eu vou começar sem pressa, eu vou começar colocando aqui alguns textos referenciais para a gente pensar o culto já desde quando ele foi instituído pela primeira vez. Quando é que começa o culto, né? Em que momento o culto vai ser uma ordem de Deus? Só para chamar a atenção de vocês, ainda nessa reflexão inicial, tem um psicólogo famoso aí na internet, que ele tem bastante, dá palestra no Brasil todo e tem bastante vídeo no YouTube falando sobre a educação de filhos, né? E ele trabalha bastante o tema da ideia de o pai e a mãe, Cleide, precisam primeiro conquistar o respeito dos filhos, porque quando você conquista o respeito dos filhos, os seus filhos vão te amar, né? Então ele trabalha essa tese bastante, ou seja, o filho você não tem que estabelecer aquela relação de será que meu filho vai me amar? Você não tem essa opção de ficar em dúvida se ele vai te amar ou não. Então, como você não sabe se ele vai te amar, então imponha o respeito. Então as regras, não abra mão das regras, porque o seu filho aprendendo a te respeitar, futuramente ele vai te amar. Então assim, ele fala isso, eu amo de paixão os vídeos dele, porque eu também acredito nisso. Imponha o respeito, porque quem respeita pela própria consideração, vai também, em algum momento, pela afetividade, pela comunhão, pelo relacionamento, vai também estabelecer vínculos afetivos com pai e mãe, tá? De lá para cá, infelizmente, muita coisa mudou. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Aplicando ao culto, o que nós temos percebido, eu acho que vocês também, que já são maduros, de uns tempos para cá, de uns 20 anos para mais, acho que de uns 30 anos para cá, as igrejas, as denominações têm colocado muita ênfase no sentimento do crente, no sentimento da ovelha. Então, já inicialmente, para provocar a reflexão de vocês, a sensação que eu tenho hoje como pastor há mais de 20 anos, é que o culto, por muitas vezes, vem perdendo a sua dimensão, a sua estrutura, a sua base, para atender o quê? A vontade da ovelha. Então, se a ovelha ou o frequentador do templo não estiver satisfeito, aquela frase feita, não gostei do culto. Se o pastor quiser ser indelicado, e ele deveria ser nessa ocasião, para responder adequadamente, né? Como Paulo ensina em Gálatas 1, não gostei do culto. Que bom que você não gostou, porque não foi para você. A quem é o culto? É a Deus. Só que hoje a pressão é tão grande, as pessoas, até porque tem igreja em cada esquina, se o pastor começar a endurecer, a pessoa vai para outra esquina, vai para outra igreja, para outra denominação. Então essa pressão vem acontecendo nos últimos 30 anos, a ponto de hoje praticamente se permite fazer tudo no templo, desfigura completamente a estrutura, o conteúdo do culto desculpa a expressão, viu gente, eu vou usar uma expressão aqui que eu uso na faculdade, né? O pastor muitas vezes com o conselho permite fazer praticamente tudo, mudança de estrutura, de conteúdo muitas vezes para agradar o freguês, e o freguês vai bater na outra freguesia, né? Então esse tema, apesar de parecer um tema simples, não é. E vocês sabem, fiquem bastante à vontade para quando quiser discordar, participar, pode levantar a mão e participe conosco aí também, dando a sua opinião, tá? Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 4, verso 26, de acordo com a passagem bíblica, a primeira vez que a gente vai ouvir, não a palavra propriamente culto, mas a expressão invocação, tá? Quando você pega uma liturgia presbiteriana independente, logo no começo a expressão, Roberto, invocação é uma expressão didática, pedagógica, ou seja, ela tem uma função de estar na liturgia, porque ela está ensinando para quem está chegando ali que Deus está sendo invocado nesse lugar, tá? Então, é um dos primeiros elementos da liturgia, do culto cristão reformado ou presbiteriano, é o que nós chamamos de invocação, ou seja, aquele hino que nós cantamos, né? Deus está no templo, Pai onipotente,
ou seja, então Deus está no templo. Então, de forma ensinadora, pastor, presbítero, quando começa o culto, ele diz, olha, vamos invocar a presença de Deus. Então, geralmente o prelúdio é um cântico de adoração, de invocação, é uma oração, mas didaticamente nós dizemos o quê? Precisamos invocar a presença de Deus para esse lugar. Pastor, mas Deus não está no nosso coração? Sim, Ele está no nosso coração como crente, o indivíduo. Mas nós cremos também que Deus se faz presente. Por exemplo, o profeta Isaías tantas vezes vai usar a expressão, né? E a glória de Deus encheu esse lugar. Então nós cremos que a invocação de Deus se faz presente no momento onde Ele é invocado para ser adorado. Então, a primeira expressão que a gente vai usar aqui é a que está lá no começo da Bíblia, praticamente, tá? Usada no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4, vamos para o verso 26. Gênesis capítulo 6, eu falei 24, é capítulo 4, verdade, desculpa, verso 26, é isso mesmo, vocês estão atentos, né? Ó, Gênesis 4, verso 26, diz assim, ó: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a, o que? A expressão? Invocar o nome do Senhor. Bom, qual é o contexto aqui? O contexto é, Adão e Eva no paraíso, tiveram 2 filhos, né? Caim e Abel. Em algum momento, né? Na verdade tiveram os filhos fora do paraíso. No paraíso, desobedeceram a ordem divina, foram expulsos. Na vida comum, lá fora, distante de Deus, né, porque foram expulsos do paraíso, cuidando da vida, como qualquer um de nós faz. O casal teve filhos, 2 filhos, confusão familiar, um irmão matou ao outro. O contexto aqui é, depois de tudo que aconteceu, o casal teve mais um filho, chamado de Enos, e sempre me chamou a atenção a expressão aqui, tá? Vou ler de novo, verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, em algum momento percebeu-se que para você construir uma família não dá para tomar uma decisão dessa sem a presença de Deus. Então, logo no começo da Bíblia, expulsos do paraíso, um tempo mais tarde, você vai agora, por ter fé no coração, buscar a Deus, você reconhece que a presença de Deus é imprescindível numa casa, numa família. Então ali, Denilson, eles invocam, aquela família passa a invocar a presença de Deus. Por que invocar? A ideia de que Deus é o totalmente outro. Deus está na sua glória, só que Ele ouve o nosso clamor. Está na Bíblia do começo ao fim. Ele ouve o gemido do nosso coração. Agar no deserto, com a criança chorando, desamparada, chora, clama, Deus manda o anjo. Então, vocês conhecem de capa a capa na Bíblia, tanto que esse tema é trabalhado, ou seja, que nós invocamos a Deus porque nós sentimos a necessidade de preencher o nosso vazio espiritual, Miriam. Então é a oração, é o clamor, é o reconhecimento de que nós precisamos de Deus. Paulo vai dizer, né, que nós carecemos, por causa do pecado, nós carecemos da graça e da glória de Deus. Então o ser humano invoca a Deus constantemente. João Calvino, o reformador, dizia que até aqueles que supostamente se dizem ateus, têm um buraco na alma do tamanho de Deus. Eles acham que podem preencher com outras coisas. E o que o ser humano sem Deus tenta fazer? Ele vai buscar preencher nas drogas, na bebida, no poder, no dinheiro, no lazer, no sexo e tantas outras coisas. Calvino dizia, está tentando preencher um buraco que só pode ser preenchido, que é o buraco da alma, que só pode ser preenchido com Deus, né? Então o ser humano, ele foi criado um ser espiritual, ele precisa de Deus. Então invocar a presença de Deus nada mais é do que reconhecer que eu quero estar, a presença de Deus me faz bem, né? Eu preciso dela. E quando a gente não reconhece isso, Leila, fica tentando procurar ou preencher esse vazio com outras coisas que nunca preenchem, né? E muitas pessoas acham que é com o dinheiro. Pois bem, então no verso 26 nós encontramos aí a expressão a partir do nascimento de Enos, né? Aquela família, né?
Na verdade, verso 25, para a gente ver o contexto aqui. Eu falei o filho de Adão, mas na verdade já seria o seu neto. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, ela lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro filho, né, ou outro descendente no lugar de Abel, a quem Caim matou. A Sete, portanto, aí já seria o neto, né, de Adão. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí, ou seja, depois do nascimento dele, começou-se a invocar o nome do Senhor. Pulemos para Êxodo, próximo livro, para você ver sempre aí esse conceito de invocar a presença de Deus. Êxodo 25, quem encontrar pode ler o texto em voz audível, por favor. Buscando então essa origem do culto a Deus, né? Onde está a origem do culto a Deus? Êxodo 25, versículo 9, por favor. Segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Olha só, lê também aqui, fazendo favor, Milton, o verso no começo do capítulo 25, o 9 aí é praticamente a tese principal, mas lê todo o verso, lê do verso 1 até o verso 9, por favor. Êxodo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo o homem cujo coração o mover, para isso dele recebeis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebeis: ouro e prata e bronze, o estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra. Para só um pouquinho, olha só. O verso 2, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração mover. Então, Laodiceia, o ser humano só pode invocar a Deus em culto, em oração, em qualquer coisa que ele vá reagir à revelação de Deus. Ele só pode fazer isso por meio do quê? Do coração, que a gente chama de local de sentimento, e razão, local de entendimento. Então nós não estamos aqui em nenhum momento tirando a importância do coração, a importância do sentimento. Só que mesmo quando você é tocado no seu coração, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, e quem está acompanhando de casa. Mesmo quando você é tocado no coração para servir a Deus, para adorar a Deus, o conteúdo da adoração é Deus quem te dá. Tá? Então não é porque a geração de hoje, mas eles têm sentimento, pastor, eles têm fé, então eles querem adorar a Deus também. Nós não duvidamos disso. Só que o conteúdo da adoração, não importa a geração, não importa o tempo, o conteúdo da adoração também é Deus quem te dá. Porque o ser humano, Jeremias 17, tem um coração desesperadamente corrupto. Com esse mesmo coração que ele adora a Deus, ele corre o risco de adorar o quê? Imagens. E ele adora imagens. Adorar ídolos, é com o mesmo coração. Não dá para ser, não tem um coração que adora a Deus e um coração que adora, por exemplo, a esposa, o esposo, os filhos, os netos, né? Ou os ídolos, com todo respeito àquela tradição, ou Iemanjá, os orixás. É com o mesmo coração, onde aloja o sentimento. Por isso, Miriam, ainda que é com o coração humano, sentimental, que a gente usa para adorar a Deus, é também racional. Ou seja, eu preciso perceber, e para eu perceber, tem que ser na palavra, não é o pastor quem fala, porque pastor também corre o risco de perverter a sua fé. Então, o conteúdo do coração adorador é Deus quem dá. Por isso, Milton, pode continuar. Ele vai dizer então, a partir do versículo 4, né? Pode ler. E peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estóia sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Pronto. Segundo o modelo
segundo tudo o que eu requerer, tá? Então é o que Deus está mandando. Então aí vem a geração hoje e fala assim: mas essa igreja aqui, mesa, não, vamos colocar um tambor, né? A cruz, não, mas para que cruz? Isso aí é coisa antiga. Então hoje é muito comum, e eu uso isso na faculdade, gente, é muito comum, você entra num lugar que tem um nome de igreja, você entra ali, você simplesmente não identifica nada que tenha uma referência direta com o quê? Com a fé bíblica. Você não tem mais mesa da comunhão. Eu já fui em espaço supostamente religioso que nem Bíblia tinha. O cara citou um versículo e disse que pregou, né? Mas estava cheio de jovem. Não importa que está cheio de jovem, não importa que tem uma multidão ali. Tem multidão também no estádio do Corinthians, por exemplo. Chegou a dizer que o Corinthians é uma religião. Já ouviram isso, né? Sim. Então você tem ali uma multidão. Se alguém cantar um hino, você pode dizer: aqui é a igreja? Se alguém recitar um versículo, aqui é a igreja? Então, gente, biblicamente, nós temos toda uma construção, conteúdo revelado por Deus para decorar, Cleide, o templo que a gente chama de sagrado. Então não é o meu gosto, vamos pintar de preto, né? Com todo respeito àquela cor, né? Mas eu preciso ser identificado, eu preciso ser ensinado, né? Então, os vitrais, Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, a Estrela de Davi, são todos os conteúdos, ou todo o conteúdo que a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, vai nos deixando pelo caminho para dizer: olha, como é que nós decoramos um espaço que nós cremos sagrado? Com o conteúdo que está na palavra. Hoje parece que é regra você tirar tudo que identifica um culto cristão. E nos chamam de tradicionais. E eu coloco isso na faculdade. Eu uso, por exemplo, aspas, né? Eu faço uma pegadinha, porque isso está tão, já te passo a palavra, isso está tão comum na cabeça de muitos pastores, inclusive de hoje, porque o jovem, não é só jovem não, um monte de gente pede isso, e está tão comum os pastores atenderem, que aí eu uso uma técnica para montar a pegadinha. Eu pego vários espaços, né? Imagens, vários espaços fechados, né? E não coloco nenhum nome, e vou passando as imagens para eles, né? E aí no final, depois de umas 20 imagens, a gente faz a pergunta, né? O que vocês viram aí? Nós vimos a igreja. A igreja, no meio daquelas imagens tem centro espírita, tem centro de maçonaria, tem espaço artístico, piano bar, porque hoje é stand-up, né? Piano bar é assim, tudo escuro, tudo preto, só lá no altar uma luz focando ali na pessoa, uma voz, um pedestal com microfone, para o cara falar. Tem igreja assim, você entra, está tudo no escuro, um animador de palco, e ali ele já puxa um violão, faz uma oração, dirige uns cânticos, prega, né? Bom, nós respeitamos, mas quando você vai para a Escritura, você não encontra mais nenhuma relação daquilo que está sendo feito que remeta a Deus. Não, mas eles sabem. Não, eles não sabem. Entrou alguém pela primeira vez ali. Se for alguém, com todo respeito àquela tradição, não é a nossa, um espírito dirigindo ali uma atração espiritual, né? Ou de alguma forma, né? De entretenimento religioso, a pessoa começa a adorar o Deus que está sendo ali de alguma forma anunciado. Então, para nós que somos cristãos, nós temos uma tradição que é conteúdo revelado por Deus. Esse conteúdo revelado por Deus é o que vai denotar, ou seja, é o que vai construir a memória coletiva do corpo de Cristo, do povo de Deus. Pode falar lá. Só assim, uma explicação, mas tem com base na palavra, a gente vê que de longa data eles usam isso também para construção de templos suntuosos demais. Suntuosos. Né? Que de repente isso aí poderia estar sendo utilizado para uma outra coisa, né?
A gente vai ter até nos templos de hoje, né? Sim. Construíram um templo aí que é uma mega construção. Mesmo Sim. antigamente também as igrejas católicas, que era Sim, na Idade ouro. Média você via templos, as tais catedrais, né? Góticas, São blocos demais. Né? luxo, ouro puro, né? Inclusive em Minas Gerais tem, né? É, em detrimento do Da pobreza e da miséria de humana. muita gente. Então não é Quem construiu, né? muito perfeita a lembrança, porque não é de hoje que o ser humano tem essa tentação, Não. né? Então às vezes ele não errou na decoração, porque tem lá os símbolos bíblicos, né? A cruz, mas a cruz de ouro, né? O castiçal de ouro, né? Ou ali as pedras preciosas, ou seja, um grupo de 5% da sociedade humana vivendo na pompa e o resto do povo, né? Mal comparando, ou talvez até bem comparando, infelizmente, é a cena triste que a gente vê na Catedral da Sé. Templo de Salomão. Né? Templo de Salomão, 640 milhões de reais em tempos recentes, né? Foi investido ali. Você vai na Catedral da Sé, né? Um espaço ali, um monumento à tradição cristã, e ali centenas, literalmente falando, centenas e centenas de pessoas miseráveis, né? A Catedral da Sé acho que nem é uma das mais suntuosas, né? Você vê as igrejas da Europa, Sim. Portugal, assim, Minas. Né? Minas Gerais, né? As coisas são muito assim. E os templos evangélicos também, né? Nós temos também. Na nossa igreja, para fazer ali uma meia-culpa, né? Mas a nossa igreja de São Paulo também tem a Catedral de São Paulo, né? Na Missão Pestana, também lidando com essa situação, acabou criando, né? Vários ministérios de ação social para cuidar disso. Então a mesa diaconal lá tem muitas ações sociais para tentar diminuir esse problema. E o mais recente agora, eu acho que de uns 2 anos para cá, é que eles estão com um projeto de não permitir, agora não permitir não é simplesmente jogar água e mandar embora, né? Não permitir pessoas que morando ali na calçada da igreja, que até pouco tempo tinha. Então criou um ministério para acolher mesmo aquelas pessoas que ficavam ali sentadas, deitadas, dormindo, viviam praticamente ali na calçada da catedral, né? Juntando ali desde o templo até do lado de cá, que é o salão, o edifício do Carlos Pereira, né? Que é um patrimônio da igreja também. Então ali virou, né, durante muito tempo, um espaço onde as pessoas disputam lugar no centro de São Paulo, pessoas que estão em situação de rua. Criou-se o ministério para, de alguma forma, porque é um contrassenso muito grande, né? Sei lá dentro pregando o amor de Jesus, a misericórdia, pregando sobre a parábola do samaritano, e lá fora a gente deitada, né? Dormindo, morando na calçada. E com embasamento bíblico. E com embasamento bíblico. Verdade. Então, esse risco a gente sempre corre, né? Voltando para Gênesis, outra expressão de buscar, eu quis citar Êxodo direto para dizer qual que é o conteúdo da invocação. Então, o sentimento do coração, que é onde está a fé, o nosso coração, é o sentimento, é um mistério que busca a Deus, mas o conteúdo, quem dá o conteúdo do culto, né, é Deus. Não sou eu quem escolhe o conteúdo. Que isso fique bastante claro aqui, né? Quem vai dar o conteúdo, e vai ter texto aqui bastante cirúrgico para dizer o seguinte, né? Quem te tirou do Egito? Foram os deuses que agora você quer adorar? Bom, então não foram eles, certo? Ok. Então, quem tirou você de lá? Não, Deus, não sou eu? O Senhor? Então é o seguinte, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu diria assim, no momento que você estava no inferno, no caos, quem estendeu a mão? Quem tirou? Não fui eu? Então tá, então eu não abro mão. Então, gente, o conteúdo do culto a Deus é um conteúdo único, exclusivo. Deus não divide com ninguém. Domingo passado a gente cantou uma canção onde mostra, naquela letra mostra um Deus ciumento. Para muitos, né, acho estranho, mas a ideia do ciúme ali não é o ciúme humano. A ideia do ciúme é o seguinte, olha, é meu, eu não divido. Divide, Cleide, o patrão é eu não? Pois é. Então a ideia do ciúme é, não, é meu e eu não divido. Né? Há coisas que você não divide. Né? Você não divide o esposo, a esposa, ok? Você divide o pão, você divide a matéria, as coisas materiais, né? O seu amor, não. A ideia do esposo, a esposa, não.
Deus não divide a sua glória. Então é nesse contexto que cabe a palavra ciúme, ainda que alguns prefiram zeloso, mas zeloso não é tão exclusivo. Você pode ser zeloso, vamos imaginar, você é zelosa com o seu carro novo, mas você pode emprestá-lo. Não estou imaginando que você, de repente não, né? Mas estou pensando aqui, não, zeloso, por incrível que pareça, a palavra ciúme atende muito mais à proposição do que a própria palavra zeloso, né? Zeloso, você pode ser zeloso e recomendar bastante, vou te emprestar, mas cuidado, hein, que eu tenho bastante, cuidado, mas empresta. Ciúme não, a ideia do ciúme é exclusividade, tá? Então, Roberto, Deus não divide a sua glória com ninguém, senão Deus seria aqui uma divindade construída, né? Uma divindade que nós forjamos. Deus não, tá? Gênesis capítulo 6, eu vou ler para você, aliás, quem encontrar pode ler em voz audível, é um versículo só. Gênesis 6, leia o verso 9, por favor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pronto. Então, quando você vai pegando toda a história, desde Adão, Noé é descendente. Então, de acordo com a genealogia bíblica, Roberto, né, das famílias que vão criando, vão tendo filhos, netos, vai chegar até Noé. Então, percebe que a fé de invocar, Milton, a Deus, vem de geração em geração. Quando chega Noé, então, quando Deus, Denilson, vai se manifestar Noé, fala para ele, olha, faze uma arca, Noé sabe quem está falando com ele. Conhece, porque é uma fé familiar, é uma fé que tem uma tradição, tem uma raiz no Deus que já se revelou no passado, né? Verso 22, na sequência, leia o verso 22, por favor. 6:22. Isso. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Pronto. Então, um Deus que dá ordem, um Deus que você reconhece, um Deus que você invoca, tá? A ideia da ordem é assim, mas será que eu devo fazer? A geração que nós estamos vivendo, Leila, é a geração que contesta tudo, faz aquilo que quer, né? É a geração que contesta pai, contesta mãe, é a geração que contesta a instituição, né? Que não respeita mais avô, chama de você. Na minha época, quando eu era criança, benção pai, não, pai não, porque meu pai morreu, eu era muito criança, benção mãe, né? Acordou, benção mãe, ô mãe, a senhora vai, hoje é você, tenta corrigir e falar, senhor, que senhor, né? Então, naturalmente, essa tradição vem sendo desconstruída, ou seja, ficando fora de moda, e essa nossa falta de respeito com as autoridades, de respeito com os símbolos, com as imagens que constroem a nossa identidade, infelizmente, né, eu conto sempre uma história que eu vivi quando eu era criança, né? Quando eu era criança, um dos pastores que foi pastor da igreja que eu congreguei, né, com a minha família, era um homem alto com um bigode desse tamanho assim, aquele bigodão. Ele entrava na igreja, todo mundo tremia, todo mundo, mas lá na década de 80, começo da década de 80, ele entrava na igreja, lá, todo mundo tremia, mas a criança não dava um pio, mas, né? Pois bem, começava o culto, se uma criança corresse, a mãe já saía, né? Porque ele parava o culto e falava, quem é a mãe desse menino? Faz um negócio, deixa eu fazer um negócio desse hoje. A mãe, o pai, ele... Se bobear, até os outros que tomam dor, vai embora também, né? Aí vai dizer, pastor, mas estava certo aquilo? Eu acho que não, mas também não está certo hoje. Ou seja, simplesmente hoje, né, a gente não tem mais essa relação com a reverência, com o sagrado, fazer a separação entre onde nós estamos, né? Outra vez, um dia, eu estava dirigindo uma reunião e uma molecada brincando embaixo do salão social na igreja, né? E uma das mães participava daquela reunião. E aí um deles chutou a bola e bateu no vidro da igreja e quebrou, né? Aí alguém subiu lá para me avisar. Aí peguei, desci lá e falei assim, ô molecada, ô meninada, não dá para jogar bola aqui, ó. Já avisei para vocês aí agora, quebrou o vidro, né?
Uma mãe escutou e falou assim: melhor jogar aqui do que na rua, pastor. Melhor jogar bola na igreja do que na rua. Né? Então percebe? Não é fácil. Mas vem de uma tradição que vem desconstruindo essa questão da autoridade. Né? E não é de hoje, né? Já de muito tempo. Na escola, né? A tal aí, na semana passada o irmão mencionou o mimimi, né? Então, acho que domingo. Então, um dos conceitos que foi chamado de mimimi é que hoje você não pode mais exortar. Né? Você não pode mais chamar a atenção. Mas vem dessa ideia de desconstrução mesmo das regras, né? Dos ideais. O pastor Valdinei, o tio dele, que é pastor em Maringá, esqueci o nome dele. O pastor dele, o tio do pastor Valdinei, aqui da Catedral de São Paulo, é pastor em Maringá e é professor de história. E lá ele está dando aula numa escola cívico-militar, que é uma das já do governo Bolsonaro, que conseguiu em alguns lugares do Brasil construir escolas assim. Ele falou assim: olha, eu venho do ensino público, passei pelo ensino privado e agora estou aqui na escola militar. Né? Eu achei que eu ia ter paz dando aula numa escola cívico-militar. Outro dia, um coronel teve que pedir desculpa para um aluno. Por quê? Porque o aluno gravou o conteúdo e aí mandou para casa, o pai com a mãe. Aí eu falei: meu pai do céu, onde nós chegamos? Vieram ameaçar o general, que se ele não pedisse desculpa, eles iam na justiça. E aí tal do hoje tudo é o que você vai na justiça para pegar indenização. Então é assim, um general pedindo desculpa para o aluno de 17 anos, com medo de ser o quê? Processado, e o juiz vir aqui e determinar que tem que pagar 100 mil reais. Então é assim, nós estamos vivendo. Então então não é tão simples você trazer de volta. Então, gente, se está assim dentro de casa, na família, nas instituições, estaria diferente na igreja por quê? Então estamos infelizmente vivendo um tempo realmente muito difícil no que tange aí o conceito de autoridade, né? E aí talvez você me esteja fazendo a pergunta: e aí então, pastor, a gente vai deixar do jeito que está? Né? A minha resposta é a seguinte: ainda bem que eu já estou mais para lá do que para cá. Eu não sei se eu vou conseguir ser pastor daqui a 20 anos, porque me incomoda muito essa falta de reverência com o sagrado. Me incomoda muito. Eu tenho pena dos que vão vir depois de mim. Hoje eu já sofro com essa falta de reverência e respeito no templo, no culto, né? Eu falo na sala de aula, eu respeito as pessoas que estão fazendo, mas eu jamais pastorearia uma igreja pintada de preto, onde o púlpito é um tambor, né? Canhão de fumaça e tal, tudo aquilo. Não daria conta, eu não pastorearia uma igreja assim. Eu não dou conta. Eu respeito, mas não faria, né? Próximo texto, Gênesis 12. Tenho certeza que a gente vai voltar na semana que vem para o tempo, né? Que o assunto vai longe. Olha só, de novo, Deus está no controle, tá, gente? Então é Deus quem aparece para ser adorado. Então Deus que aparece para ser adorado, né? Requererá de nós o quê? Prostração. Então, adorar significa o quê? Você prostrar, reconhecer a glória de Deus e reconhecer que Ele é Senhor. Nós somos servos. Então, Miriam, esse é o beabá da fé cristã, né? É o beabá. Se a gente perde isso, a gente perde o principal elemento que justifica o quê? Que Deus é Senhor, né? E nós somos servos. Então olha só, capítulo 12. Mudam as pessoas, os tempos, as épocas, mas a forma de Deus exigir o louvor e adoração continua a mesma. Então nós passamos de Adão, passamos para o seu neto, né? Ou passamos para o seu filho Sete, passamos para o seu neto Enos, fomos para Noé, os tempos vai passando, gerações vão mudando, chega agora em Abraão. Abraão, olha só, verso 1. Ora, disse Deus a Abraão:
Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. Vou ler sempre só a primeira frase, que você já conhece o versículo. 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara ao Senhor. Deus é uma ordem, ele reconhece esse Deus, porque ele vem de geração em geração, então ele reconhece esse Deus. Aí, só para fazer uma pausa, se a gente tira, Cleide, todos os elementos que constituem a nossa memória de igreja, a nossa memória religiosa, daqui 30 anos, não é? Você não vai saber o que os seus bisnetos vão estar adorando. Por quê? A gente vai aceitando, Milton, perder toda a nossa identidade, daqui 30 anos, você não sabe mais quem você está adorando. Tanto é verdade que quando Deus, por meio de Moisés, liberta o povo, fala assim, olha, a Páscoa, vocês vão celebrá-la todo ano, em memória eterna. Todo ano, vocês vão celebrar. Quando vossos filhos, Êxodo 12, 26 em diante, quando vossos filhos, no futuro, perguntarem que rito é este, vocês vão explicar. O que significa isso? Que depois de 100, 200, 300 anos, se você perder o significado daquilo que eles estavam celebrando, daqui 300 anos, aquilo virou um ritual, só um ritual. Por quê? Não houve mais quem se interessasse em explicar por que a Páscoa era celebrada todo ano. Então, se nós permitirmos, presbítero Milton, tirar todos os utensílios, o conteúdo do culto, que nos faz reconhecer por meio da memória quem nós somos e a que Deus nós servimos, a gente corre o risco de viver aquilo no vídeo que eu coloquei no grupo da igreja. Não sei se todos vocês viram, mas a identificação, os sinais, o tipo de roda, é literalmente o que se vê na Umbanda e no Candomblé. Ou seja, então as pessoas estão incorporando espíritos dentro da igreja e achando que é Espírito Santo. Pastor incorporando espíritos, né? Dirigindo o culto, cantando, e um monte de gente ali, viu? A Leila sabe, porque tem experiência familiar, né? Aqui tocando, falei, meu pai do céu, aquela mulher, o cabelo fazendo assim, ó, girando sem parar. Aí você pega vídeo de Candomblé, da Umbanda, você vê exatamente a mesma coisa. O que é isso? É o que? É falta de estudo da teologia, estudo sério, queimar neurônio, né? É falta de ter uma tradição, porque geralmente são pessoas que há muitos anos saíram da igreja, não tem mais vínculo, né? E aí, sentimento no coração, porque é lá que começa, né? Tem um sentimento no coração, só que a identidade que está sendo incorporada é o quê? É a identidade de outra matriz religiosa, não cristã. Percebe o risco que a gente corre, irmãos, de tirar os elementos simbólicos que nos representam como cristãos. Nós somos cristãos, nós respeitamos os espíritas, respeitamos as religiões afro-brasileiras, mas nós não somos do Candomblé, nós não somos espíritas, nós não somos da Testemunha de Jeová, nós não somos da Seishinoye, não, nós somos cristãos. O povo cristão tem uma linguagem própria, tem símbolos próprios, tirados daqui. Então percebe o risco que os pastores estão correndo de permitir fazer essas mudanças radicais? Daqui 20 anos, as pessoas perderão completamente a referência de quem é Cristo, porque só estão com sentimento no coração. Quer louvar, quer sentir ali Deus maravilhoso, é gostoso por um tempo ali, comunhão, termina o culto, vai embora, né? Vira a chave. 20 anos você está sendo bonzinho. Se durar tudo isso, né? Se durar. Pode falar, Leila. Isso me fez lembrar assim que o irmão casou, alguns anos atrás, ele morava em Santo André e começou a congregar uma denominação aí, e convidaram uma pastora. Aí um dia, ele já tinha vindo aqui algumas vezes, tá? E sempre eu estava falando a palavra com ele e tal, esse que é
criança, ele tinha, era 2 corredores assim, e bem compridão. Aí eu cheguei lá, fala isso, fala aquilo, fala a mulher apresentada lá, a pastora, e tudo bem. E eu, a Bíblia, esperando, e a palavra, e a palavra, e a palavra não vinha, a palavra não vinha. De repente, começou um papo lá que ela ia passar ungindo todo mundo nos bancos. Eu falei, orei, né? Clamei, Espírito Santo, falei, Senhor, coloca a tua mão, né? Porque vamos ver o que vai acontecer aqui. E estou lá, sentada. E nada da palavra. A mulher vinha, botava a mão na cabeça de um pum. Botava no pum. Botava no todo mundo caiu, virou um tapete na igreja. Diante de Deus. Diante de Deus. Todo mundo caiu. Só a minha cunhada levantou, arrancou o sapato, começou a parecer uma bailarina, mandou um milhão. Eu olhei aqui e falei, opa, Deus. Nada. Coloquei o nome do Senhor, fiquei bem quieta. A mulher veio, sabe, né? Aí também Deus. Aí ela veio e botou a mão na minha cabeça. Quando colocou a mão na minha cabeça, eu só olhei assim bem e aprofundei o olho no olho dela. Coloquei a mão assim da Bíblia, assim, ó. Sai, Satanás. E ela me sacudiu, me sacudiu, me sacudiu, me sacudiu. Eu entrei. Aí ele olhava assim, lá pro olho, querendo rir, e eu. E aí, né? E todo mundo caiu, eu não caí, ele não caiu, claro. Ela nem colocou a mão nele. Tá? E a pregação, você foi embora e não ouviu a pregação da palavra? Eu fui embora, não teve pregação, só teve gente caindo no chão. Eu falei, o que é isso? Acabou o culto, não teve pregação. O pessoal veio, todo mundo suado, descabelo, lá daquela coisa, toda minha cunhada perdeu o sapato, subiu no culto assim, descalço, e rodava de um lado, rodava do outro, e falava assim, pai, coloca a mão na mulher, onde que ela vai? Eu falei, a gente já vai levar pela janela, minha cunhada, né? Aí quando acabou tudo que nós estamos agora, eu falei, Nara, o que foi aquilo? Leia, Espírito Santo, Leia. É o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, que não sei o que, eu falei, eu não estou querendo te julgar, eu não vou falar que alguém tenha recebido a unção do Espírito Santo ali. Eu sei, Deus sabe, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas uma igreja onde 2 ficou em pé e a pastora, a tal pastora, Tem alguma coisa errada. e o resto todo mundo caiu. Ah, mas você está acostumado com a sua igrejinha lá fria, não sei o que. Eu falei, bom, tá bom. Eu estou na minha fé, né? Ela está fora da igreja. Pois é. Olha só, então no verso 5, né? Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher. Verso 6, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, né? Verso 7, é aqui que chama a atenção. Apareceu o Senhor, então o Deus que é invocado, ele aparece para você adorá-lo. Só que, Miriam, às vezes o sentimento religioso, essa falta, o vazio no coração é tão grande que Deus não aparece para aquela pessoa, mas ela tem um vazio, ela vai buscar. Aí vem a diferença da nossa teologia. Se Deus, Denilson, não tocar no seu coração, se o Espírito Santo não te convocar, não se manifestar para você adorá-lo, você vai continuar tendo um coração sedento de Deus. Só que você corre o risco de adorar qualquer outra coisa menos Deus. E o ser humano adora. É por isso que ele vai buscar em outras portas. Tá? Então, muito cuidado. Quer um exemplo bíblico? Olha só, o rei Saul, 1 Samuel capítulo 10. Gente,
diz claramente, ele foi escolhido por Deus, Deus ungiu, capítulo 10, é a unção de Deus sobre ele. O profeta Samuel vai lá, põe a mão na cabeça dele, unge com óleo, ouve-se uma voz de Deus falando, esse é quem eu escolhi para pastorear o meu povo, né? E vai. Só que, quando termina o coração aquecido, quando termina o culto, né? O ser humano vive a vida dele normal. Então ele começa a se meter na política, na grana, com os reis. No capítulo 13, Deus vai lá e dá uma exortação nele. No capítulo 16, Deus já desiste. Quando Deus não fala mais com ele, o que ele fez? Vocês conhecem o texto. Foi consultar uma feiticeira. O mesmo coração que antes adorou a Deus. Tá? Então Jeremias, Cleide, está certo quando diz que o coração humano é desesperadamente corrupto. Nem nós mesmos o conhecemos. Nós não podemos confiar no nosso coração. Por isso nós precisamos do auxílio de Deus. Então, gente, nós precisamos o tempo todo invocar a presença de Deus. Senhor, venha, manifesta, fala, e a irmã está certíssima, fala comigo na tua palavra. Na tua palavra. Porque pastores também podem se corromper. Podem falar apenas a palavra dele, palavras dele, e não com base aqui na Escritura Sagrada. Aí então, verso 7, apareceu o Senhor a Abraão e disse, darei a tua descendência a esta terra. Aí faz o quê? Ali, ou seja, ali onde Deus apareceu ali, então naquele lugar você se prostra diante do Senhor e reconhece a glória de Deus. Então ali ele levanta um altar, aonde Deus aparece. Então percebe a ligação? Quando não há dúvida de que Deus falou com você, então ali você reconhece, o Senhor esteve aqui. O Senhor está nesse lugar. E o contrário, Leila, como você acabou de dar testemunho, eu concordo com você, né? O contrário pode ser verdadeiro. Você corre de entrar numa igreja evangélica que tem nome, que tem pastor, ou num outro, não é só porque é igreja evangélica não, igreja católica, assim, num templo cristão, você pode entrar, está tudo decorado de repente, como você mencionou, mas tudo que está sendo feito ali não remete ao quê? À glória do Pai. Se isso não fosse possível, Paulo não alertaria-nos em Gálatas capítulo 1, quando ele diz, olha, se algum outro aparecer pregando outro evangelho, Miriam, vocês conhecem o texto, que não esse, que vocês considerem maldito, ou seja, não vem de Deus. Então, o tempo todo, gente, recorrendo aqui, não confie na memória de pessoas, não, confia na palavra. Ela você pode conferir sempre, consultar sempre. Memória do povo, memória de gente, né? O pastor começa bem, de repente, né? Muda os caminhos. Êxodo capítulo 3, já vamos terminar. Na semana que vem a gente retoma o texto. Então, passamos agora, depois de Abraão, que é uma marca. Então passamos Adão, o filho Sete, depois o neto Enos, depois Noé, depois Abraão, o próximo Moisés. Então Êxodo capítulo 3, para vocês perceberem de novo o mesmo conteúdo. Gente, não muda. Deus se manifesta, dá o conteúdo e o ser humano crente obedece. Então Êxodo 3, vocês também conhecem o texto. Então, olha só, verso 1, apacentava Moisés o rebanho, ou seja, imagina ali, Roberto lavando o carro, sábado à tarde, aquele solão, saudade, né? Fala solão, né? Aquele solão, calor, de repente, sente um sinal, Deus fala com ele, ele para tudo, vai no quarto, vem a palavra, ele ora a palavra, sente, Deus fala com ele. Então, gente, quando Deus se manifesta, Leila, nós percebemos no nosso coração. De repente veio num culto, despretensiosamente, veio para cumprir uma tarefa que a gente sempre faz mesmo, né? Domingo é dia de vir para a igreja mesmo, a gente vem para a igreja, a gente quer participar do culto. Só que de repente você sai despretensiosamente, o pastor não te falou qual que é o texto que ia pregar, aquela palavra, ou um cântico, ou uma oração do irmão, ou um testemunho que você não sabia que ia ter. Então, ou seja, Deus está no controle, e no tempo que Ele escolhe, Ele se manifesta ao seu povo, aos seus escolhidos. E quando, Denilson, Deus se manifesta ao seu povo, nós não temos dúvida. A dúvida é quando nós não sentimos a paz
aquela segurança de que é Deus falando conosco. Quando Ele fala conosco, né, a gente se prostra e reconhece a sua glória. Tá? Moisés vai perceber, por quê? Primeiro que ele é filho de Joquebede, viu? Que é crente. Então ele ensina a sua mãe, as gerações, mantendo a tradição, né? Quando Deus se manifesta, mostra, né? A pessoa conhece. Verso 1: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte do Deus Horebe. Você está trabalhando no dia comum, né? E de repente, verso 2, ó, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não virava cinza, não se consumia. Então disse consigo mesmo, tá? Ó, eu vou chegar mais perto. O que é isso? Né? Verso 4: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: estou aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus. Olha que coisa linda. Ou seja, eu que estou falando contigo sou o mesmo Deus que já se manifestou aos seus pais, a sua tradição, tá? O que é isso? É o Deus familiar, gente. É a fé que vem permeando o quê? Gerações e gerações da sua família. Por isso, com todo respeito, quando alguém é de uma determinada religião que não é a nossa, os familiares estranham quando alguém da família sai e vai para outra religião. Né? Em algum momento, então aquelas que não são as nossas, ou a nossa, né? A gente chama o quê? Converteu. Então percebe? Várias e várias gerações de uma determinada família seguiam uma religião que não é a nossa. Mas em algum momento, Deus vai lá e tira. A pessoa vem, opa, mas agora sim se sente que é liberta, não é mais escravizada espiritualmente, sente a paz do Senhor e principalmente sabe fazer a diferença entre o Deus que nós cremos e as divindades ou as religiões que estão por aí muitas vezes enganando, né, as pessoas. Então Moisés reconhece o Deus que já havia se manifestado nos seus antepassados, na sua família, tanto que ele vai obedecer em seguinte, tá? 17 é o último texto, ainda em Êxodo 17, só para falar sobre altar, né? Conteúdo do culto. Êxodo 17, verso 15. Então Abraão erigiu um altar quando Deus se manifestou. Milton, pode ler, por favor. Êxodo 17, verso 15. Abraão ergueu um altar, adorou o Senhor, né? Porque Deus se manifestou ali. Então a ideia de templo, que nós não vamos terminar hoje, a ideia de lugar. Então, queridos, Deus não está só no coração humano, Deus se manifesta também através de quê? De coisas. Deus não se transforma em coisas. Por exemplo, quando você participa da ceia do Senhor, né, com todo respeito à tradição católica romana que diz que a hóstia se transforma no corpo de Cristo, nós não cremos nisso. Mas as palavras que qualquer pastor que vai ministrar a ceia, as palavras que são ministradas, dizem o quê? Né? Que aquele momento, pela fé que você tem no coração, o Espírito Santo pode, porque não é mecânico, o Espírito Santo pode tocar o seu coração naquele momento e você sentir-se alimentado espiritualmente. Então não é magia, você come como um remédio, né? Você está com dor de cabeça, no meu caso, quando eu tenho, eu tomo Neosaldina, né? Já usei exemplo de remédio aqui, né? Você está com dor de cabeça, vai lá e toma Neosaldina, para mim é 20 minutos, oh, que maravilha. Se eu tivesse com a pressão alta e tomasse Neosaldina, o que ia acontecer? Nada. Tá? Então não é esse elemento mágico. Você vem, pega o pão, pega o cálice, manda para dentro, a bênção já chegou a hora que caiu no estômago. Não. Se o Espírito Santo não tocar o seu coração e você crê de fato que aquele é uma memória que te faz lembrar o que Cristo fez por você e por mim, por todo o povo que crê, você se sente o que? Alimentado espiritualmente. Então é num lugar. Então no seu coração você crê, mas você está num lugar. Você está sendo, Leila, provocado por aquilo que está sendo feito.
E aquilo que está sendo feito tem base bíblica. Isso é um mandamento, Roberto, do Senhor. Jesus Cristo nos mandou ministrar a ceia. Então não tem nada de errado, não tem nada de esquisito. Não. É uma linguagem conhecida. Muda, o pastor está aqui há 70 anos. Imagina quantos pastores já passaram. Né? O Milton que está aqui há muitos anos. Quantos pastores já passaram aqui? Na hora da ceia, algum inventou alguma gracinha? Não. Ou já? Não. Quando pão e vinho, se algum dia algum chegar aqui, tipo alguém já fez no passado, né? Colocar pipoca e cachaça, pronto, vocês vão lá e enforcam ele, né? Teve um pastor que inventou uma gracinha assim, né? Não sendo isso, é pão e vinho. E a palavra de ministração é o corpo de Cristo. Fé no coração, não tem magia, né? É fé no coração. Então, essa ideia do lugar de culto também tem toda a base bíblica. É o coração de sentimento, mas o lugar de culto também. Ou seja, a sarça ardente no lugar, a terra de Canaã, ou os carvalhais de Moré, ali naquele lugar, Abraão levanta o altar, né? Mais tarde no tabernáculo, mais tarde na sinagoga, mais tarde no templo de Salomão, e mais tarde, que é agora, o quê? A igreja. Quando esse templo foi lançado, foi colocado que a pedra fundamental. Na pedra fundamental, para seguir a tradição presbiteriana, por exemplo, coloca-se o quê? Uma Bíblia. E ali uma ata narrando a memória, né, do que está acontecendo ali. Ou seja, é um templo consagrado ao quê? A uma fé cristã, a uma tradição cristã. Percebe? Então há toda uma riqueza bíblica que nós temos que seguir. Então não é coisa da cabeça do pastor. Não, é de geração em geração, séculos em séculos, com toda a base bíblica, que é o que? Que se constrói um templo cristão. Né? Pode ler o 17:15, por favor. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Pronto, olha que coisa linda. Nossa bandeira é o Senhor. Altar levantado. Jacó, primeira noite fora de casa, problema familiar, brigou com o irmão, roubou a bênção, aquela confusão toda, sai, mas ele é crente, faz bobagem, qualquer um de nós está sujeito a fazer. Na primeira noite fora de casa, o Senhor apareceu ali, Miriam. Claramente, Gênesis 28 fala, o Senhor apareceu ali. Portanto, então nós invocamos, Deus pode aparecer. Muitas vezes, sem a gente invocar, Deus aparece por propósito. Só que quando Deus aparece, nós percebemos. Quando ele acorda pela manhã, ele percebe que ele não havia tido um sonho, ele teve uma visão. E quando ele percebe que foi uma visão que ele teve, ele faz um voto para Deus. E tudo que vai acontecer na vida dele depois, pelos próximos 20 anos, para nós não vai ficar nenhuma dúvida. Ou seja, naquela noite, na primeira noite fora de casa, Deus falou com ele. Portanto, claramente, ele percebeu Deus falar com ele. Então, irmãos e irmãs, o culto a Deus passa pelo coração, que é sentimento, porque a fé está lá, só que o conteúdo do nosso culto só pode ser tirado daqui. Só pode ser tirado daqui. Quando a gente deixa isso aqui, vou terminar literalmente falando isso. O texto está aqui, mas na semana que vem eu vou voltar ao tema e a gente vai citar, tá? Quando Josias começou a reforma no templo, em Jerusalém, o sacerdote Ilquias foi responsável para cuidar daquela obra, mexendo nos arquivos mortos, nos escombros, de repente acham um exemplar, a gente hoje chamaria de Bíblia, né? Mas lá era o código Deuteronômio, as leis de Moisés. Estava no meio dos escombros. Imagina quanto tempo a liturgia naquele templo era feita sem nenhuma base bíblica. Imagina o que se ensinava ali. Quando achou, o sacerdote Ilquias achou um exemplar, chegou diante do rei Josias, abriu e leu, que Josias, Leila, ouviu o conteúdo que estava escrito no livro, a Bíblia diz, sabe o que ele fez? Rasgou as roupas dele, prostrou no chão e começou a buscar a Deus, em arrependimento. Eu imagino assim, Leila, assim, ó, eu diria, né? Meu Pai do céu, o que nós fizemos com a igreja? O que nós fizemos com o culto? Acabamos. Tanto que qual foi a decisão dele?
proibiu todos os cultos que tinham em volta de Jerusalém, porque tinha um templo central e em volta um monte de lugar. E aí era aquela bagunça, né? O povo fazia o que queria. Proibiu tudo. Até porque o que tinha dentro desses templos? Tinha homenagem ao deus Moloque, que exigia sacrifício humano. Tinha de tudo. Tinha de tudo. Ele manda queimar tudo, quebra, mais ou menos como Jesus fez quando entrou. E olha que não vai resolver, que mais tarde, tudo de novo. Jesus entrou no templo, meu Pai do céu, o que fizeram? Transformaram o templo do Senhor, que é casa de oração, num covil. Olha a palavra de Jesus, num covil de salteadores. Vocês estão loucos? Por quê? Palavra de Deus escondida, não, deixa que a gente faz, a gente já sabe fazer. Bíblia para quê? Né? Para que pregação, né? Para que pregação? Vamos tocar de roda, né? Ah, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo toca no coração, ele vive no nosso coração, né? Só que o modelo para ele agir chama-se Jesus Cristo, né? Se a gente perder isso, a gente perde a nossa razão de adorar a Deus. Semana que vem a gente volta a esse tema, irmãos. Vamos terminar, né? Senhor, nós te louvamos, te glorificamos pelo tempo que passamos na tua presença e obrigado, Deus, pela liberdade que temos de poder conferir na língua que é a nossa língua materna, no português, conferir na tua palavra, na língua que nós entendemos claramente a tua palavra, a tua vontade e os teus propósitos para a nossa vida. Amém. Vida como crentes, mas também vida como igreja. Que possamos, Pai, a cada dia perseverar na fé, caminhando nos teus caminhos, sendo obediente, ó Pai, crendo que a tua palavra é a nossa única regra de fé para a prática. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da tua graça, do teu santo cuidado. Abençoe, ó Pai, aqueles que nos acompanharam de casa, que a cada dia, ó Pai, possamos ser encontrados fiéis e perseverantes no caminho. É o que nós te pedimos já, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, a vocês que nos acompanharam de casa, Deus também os abençoe ricamente.